Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Entre Nós. Aí você diz assim, ué, cadê a doutora? Tá aqui presente, aliás, estão aqui as doutoras. E eu vou começar apresentando a convidada de hoje, pré-candidata a governadora aqui no Amazonas. E já peço desculpas pela minha voz. Ontem eu peguei essa virose, a gente não quer pegar, elas que pegam a gente, né? E acabei pegando, tô me recuperando também. Bom, a nossa convidada, ela tem uma extensa, não é cursinho qualquer não. Ela tem uma extensa ficha limpa de serviços à população. Carol Braz nasceu aqui em Manaus, no bairro Raiz, na Zona Sul, quase minha vizinha, que nasci no Morro da Liberdade, por ali também. Ela teve uma infância simples, mas em meio a uma família grande. E aí você imagina, hein? Puxa, como é que deve ter sido? Bom, desde que Carol, e assim eu vou chamá-la, Carol porque ela gosta também de ser chamada assim, ela ouvia dos seus pais que só a educação podia mudar qualquer coisa. E ela não pensou duas vezes não. Claro que brincava, mas sempre com aquele pensamento de estudar, estudar e estudar. E foi com muito esforço, ainda na juventude, que ela conseguiu marcar os estudos na sua vida inicial. Ela passou em 2 vestibulares. Você fala, meu Deus, e eu pensando aqui que estava torcendo e vibrando por ter passado em um. Ela passou em 2. Um para Direito, na Universidade Federal do Amazonas, e um outro para Processamento de Dados, na antiga UTAM, hoje a Universidade do Estado do Amazonas. Essa mulher é uma mulher inquieta, desde pequenina, inquieta mesmo. E por quê? Porque Carol percebeu logo cedo o imenso chamado abismo que tem aqui no nosso estado, que também é grande. E abismo este produzido por injustiças, inúmeras injustiças. O que ela fez então? Ela mergulhou de cabeça para resolver isso. Lembre-se, ela já tinha passado em 2 vestibulares. Foi quando ela decidiu seguir os caminhos do direito. Carol Braz, então, dedicou-se ainda mais e passou em 6 concursos públicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 concursos públicos. Essa mulher passou. Ela passou para escrivã da Polícia Civil aqui no Amazonas, analista do TRE aqui do estado, defensora pública do Amazonas, também aprovada na prova teórica para delegada da Polícia Federal, foi aprovada também, Procuradoria-Geral do Estado, juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, procuradora de contas do Ministério Público de Contas de Roraima, e há 20 anos iniciava sua carreira, primeiro como escrivã da Polícia Civil. Não tente enganar ela não, que você vai se ferrar, meu irmão. Ela conhece. Quando um cara tá falando alguma coisa, ela fica só escutando assim, é mesmo? Fale mais que eu vou te pegar daqui a pouco. Então ela conhece. Além disso, marcou a vida dela a instalação do Juizado da Violência Doméstica contra Mulheres. Ela fez isso. Pouca gente falava sobre isso, ela já estava pensando lá na frente e conseguiu fazer esse juizado. Alguns anos depois, já como defensora pública, coordenou o programa de ônibus da Defensoria Itinerante. Imaginem, muita gente não tinha dinheiro para ir numa delegacia. Ela levou a delegacia itinerante até as pessoas. Isso lá atrás. Carol Braz, com a sua sensibilidade e seu trabalho, também conseguiu fazer muito mais. Conquistou importantes vitórias com a Operação Acolhida. A Casa da Mulher Brasileira ajudou como interlocutora a criar mais 2 delegacias da mulher, totalizando 3 na cidade. A gente lamenta, mas imagina que você já teve que usar algumas delas. Teve aí a ação desta mulher.
A Rede de Proteção de Mulheres, Idosos, Crianças também foi uma outra importante ação. Um outro grande programa chama-se Paz em Movimento. Foi um avanço que marcou novamente o olhar sensível de Carol. Eu poderia passar o dia todo falando sobre isso aqui, mas além da minha garganta já começar a doer, eu não quero abusar, eu vou agora passar para a titular apresentadora do programa, que é a doutora Eliane Peixoto, para que, entre elas, que o programa é entre nós, elas conversem muita coisa. E você fique à vontade, que o programa é ao vivo. Doutora. Obrigada, Patrick. E assim, a gente sabe que as apresentações poderiam ser todas dispensadas, porque a gente quer trazer a Carol aqui para conhecer quais são as propostas da Carol. O Patrick falou muito bem do que você foi, do que você fez, do que você é, e a gente quer saber o que será, né? Então, Carol, seja assim muito bem-vinda. A gente espera que à tarde de hoje que a gente possa levar essas informações para todos os nossos ouvintes e que as pessoas também possam participar com a gente, mandando as perguntas que acharem necessárias, os questionamentos que quiserem fazer a você. Mas, assim, eu fico muito satisfeita. Primeiro que eu não lhe conhecia há pouco tempo atrás, e já lhe conheci como me apresentando como pré-candidata ao governo do estado do Amazonas. Fico muito feliz por ser mulher, lógico, por ser da minha área, que é direito também, e é uma área que eu acho que abre um leque de opções, assim, imenso. E conhecendo ainda mais o seu currículo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, que você possa definir a Carol Braz por você no seu olhar. Quem é a Carol? Oi, Eliane, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Agradecer aí o Patrick por essa introdução tão generosa e tão carinhosa. E eu fico vendo, né, nós que somos do direito, eu acho que eu sou uma mulher com um ideal de justiça muito grande. E a gente que faz direito, a gente quer fazer justiça, quer ver a justiça. Então, por isso que eu tive esse caminho. Comecei com essa experiência na polícia, como defensora pública, acreditava que como juíza essa justiça seria feita. E acaba que a gente percebe que a própria burocracia do judiciário emperra algumas coisas e o próprio papel da inércia do juiz, o juiz precisa esperar os pedidos chegarem até ele. E eu, como juíza do juizado da violência doméstica, via muitas mulheres que na minha ideia eu faria a justiça a partir do momento em que eu aplico a lei, aquele homem vai ser preso, vai responder pelos seus atos e aquela mulher vai poder retomar a sua vida. E infelizmente eu percebi que muitas mulheres não estavam ainda preparadas para essa retomada de vida pela falta de oportunidades que elas não tinham, pela falta de empregabilidade, pela falta de renda, até mesmo pela situação realmente financeira. Então eu comecei a perceber que como juíza eu não estava conseguindo fazer uma justiça, o quanto a gente precisa de políticas públicas para poder melhorar a vida das pessoas e acaba que a gente vai mudando o nosso conceito de justiça não como somente a aplicação da lei, mas como a execução dos seus direitos, você ter as políticas públicas funcionando. Então, hoje eu me vejo realmente como uma pessoa idealista, como alguém que acredita na justiça no sentido amplo, na justiça social, e por isso essa migração do direito, da justiça em sentido estrito para essa justiça social que pode ser feita por meio da política. Então, por acreditar nisso, que para que a gente possa ter realmente o cumprimento das leis, a gente precisa de uma política séria, de uma política que respeite os direitos de todos. E como defensora pública, eu percebo que o maior violador dos direitos da população é o próprio Estado, quando não garante o acesso à saúde de qualidade, o acesso à educação, quando não garante a essas mulheres o direito de terem uma creche para deixar os seus filhos, uma escola de tempo integral. Então, do que adianta eu trabalhar a prevenção da violência contra mulheres, dizendo que essa mulher precisa ser independente, se ela não tem, se o Estado não garante a ela
instrumentos para que ela possa sair de casa, trabalhar, se qualificar. Então é muito difícil hoje você falar realmente numa justiça sem garantir a essas pessoas o direito de acesso às políticas públicas. Carol, então minha próxima pergunta seria justamente, eu acho que a sua resposta. Por quê? Eu ia lhe dizer o seguinte, depois de um currículo tão extenso, onde você fez parte já de várias frentes de trabalho, inclusive em órgãos de execução, né, como a própria defensoria ele pôde lhe propor, ou até na polícia mesmo. E aí eu ia te dizer, em que momento você achou que estava fazendo pouco, que deveria fazer um pouco mais e ingressar na política? Então não seria exagero a gente dizer que foi justamente essa, vamos dizer assim, essa prática toda que você tem, que fez ver a você que mesmo estando ali ainda faltaria um pouco mais para envolver tanta gente, vamos dizer assim, não é? Essa inquietação, né? Essa vontade de fazer mais, essa vontade de poder participar e de poder contribuir. E eu me sinto até mesmo devedora do nosso estado pelas oportunidades que eu tive de fazer uma faculdade, de ter uma faculdade pública, de ter tido oportunidade de estudar. E a gente precisa devolver isso para a nossa sociedade. Então, eu vi que eu tive oportunidades. E quando fui secretária de Justiça, Eliane, eu administrei os centros socioeducativos, Dagmar Feitosa, Raimundo Parente, e 90% dos meninos ali dentro não tinham acesso ao estudo, vinham de famílias desestruturadas, eram realmente meninos que não tiveram oportunidade. Então a nossa missão foi chegar ali e dar a eles oportunidade para que eles saíssem dali pessoas melhores. E nós, em um ano, reduzimos o índice de reincidência desses jovens de 68% para 22%. Fazendo o quê? Colocando eles para estudar, fazendo metas para que eles pudessem cumprir atividades para que chegassem ali. Quem cumprir as atividades vai ter direito a participar de um curso. Vamos reativar a panificadora de dentro do Dagmar Feitosa para que eles aprendam uma profissão. Então a gente viu o quê? Que esses meninos, quando saíam e voltavam, não era porque eles simplesmente querem ser um criminoso, é por falta de oportunidades. Então são muitos leques, muitas oportunidades que hoje a juventude que aí está não tem. E que nós tivemos essa oportunidade de estudar. Me entristece muito, Eliane, quando eu vejo dentro das comunidades tantos SETs, que são as escolas de tempo integral, com piscina semiolímpica parada nos finais de semana. Então, isso é uma das nossas propostas de reativar para que essas escolas abram no final de semana e tragam a comunidade. A gente vai usar a estrutura que já existe do Estado, só falta ter força de vontade, só falta querer fazer. Então, poucas coisas podem melhorar, poucas coisas são suficientes para melhorar bastante a vida das pessoas. Então, esse pouco é aquilo que vai ser feito de imediato para transformar e melhorar a vida de todos, garantindo oportunidades para essa juventude que está desacreditada. E eu venho de uma família que não gostava de política. Eu também não gostava de política. Acho que a gente faz o direito e pensa que a gente está ali sem precisar se meter na política. Mas nessa pandemia a gente percebeu o quanto a política influencia nas nossas vidas e inclusive na questão da nossa própria vida, quem vive e quem morre. Carol, olha só. E aí eu vou pegar uma frase tua, né? E isso é muito comum, a gente escuta muitas pessoas comentarem: não quero saber de política, não falo sobre isso, não quero me envolver. Então a gente vê que a política hoje ela passou um sentido tão repugnante nas pessoas que as pessoas querem se distanciar disso. Muitas das vezes não trocam mais nem ideia, não se dão nem ao trabalho, né? Em que momento essa política que parece que está tão... precisa ser reinventada de novo, não sei nem se a expressão certa é essa, mas em que momento essa política te chamou a atenção ao ponto de fazer parte, de querer fazer parte dela? Eu acredito que foi a experiência na Secretaria de Justiça. Até então eu fazia a política social, como defensora pública, como juíza com projetos sociais, como defensora, levando atendimento para dentro das comunidades, trabalhando a questão da prevenção
com ensinamentos, cursos profissionalizantes, com a própria educação em direitos, que também é algo voltado para essa política social. Mas quando fui convidada para fazer parte da Secretaria de Justiça, fui como uma técnica para fazer o meu trabalho e percebi que existe um leque imenso de opções e de oportunidades para que a política seja usada da forma correta, da forma que ela realmente vai atingir um maior número de pessoas. E me chocou o quanto pessoas que estão em cargos de secretaria, com pessoas que estão em mandatos políticos e não realizam o que deve ser feito por interesses próprios. Então a gente acaba se decepcionando, vendo que a política poderia ser melhor, a política poderia avançar. O nosso estado tem o melhor PIB da região Norte e Nordeste, ou seja, é o estado mais rico da região Norte e Nordeste e é o segundo mais pobre, onde o povo é o mais pobre. Então, isso porque, se tem recurso, por que o nosso povo vive pior do que a população do Acre? Pior do que a população de estados pobres do Nordeste? Por falta exatamente disso, de vontade dos nossos políticos fazerem. Então eu percebi nesse momento, vendo o Estado por dentro, vendo a estrutura do governo, vendo como as secretarias funcionam, como o governo funciona e percebendo que muita coisa que devia ser feita não é feita por falta de interesse ou pior, por interesses que são interesses obscuros e interesses próprios. Então a gente tem duas opções: ou a gente participa disso, vê isso acontecer e finge que não está vendo nada, continua lá dentro. Eu não aceitei isso, eu pedi para sair, mas eu saí dali e continuei me martirizando porque eu disse, meu Deus do céu, ou a gente coloca alguém para mudar essa história, ou isso vai continuar desse jeito a vida toda. Então chegou uma hora que acaba que o convite veio para que eu fizesse parte dessa história. E às vezes eu digo, meu Deus, mas por que tinha que ser eu? Né? Por que eu que tenho que viver esse momento? Mas a gente não foge do desafio, a gente não foge da batalha, a gente aceita o desafio porque realmente é preciso fazer alguma coisa. E se nós que somos trabalhadores, somos pessoas que se dedicam, nós nos dedicamos ao que fazemos, nós que somos corretos naquilo que a gente defende, naquilo que a gente faz. Se a gente continuar achando que na política não é lugar só para quem não é correto e que a gente nunca vai colocar pessoas corretas dentro da política. Ou é tão repugnante que eu vou me distanciar dela, né? Esse é o primeiro sentimento, né? De que não, isso daí é sujo. E a minha família me criou desse jeito. Né? Minha filha, estude, seja independente, faça a sua vida para você não depender de ninguém. E isso me traz hoje, Eliane, uma tranquilidade muito grande, porque eu não preciso aceitar nenhuma coisa que fira os meus princípios, porque eu tenho o meu trabalho. Então, eu sou defensora, tenho o meu cargo, no momento de concorrer, peço a minha licença, mas eu tenho o meu colchão de segurança. Eu não dependo da política. Eu entro na política porque eu acredito que a gente pode fazer algo melhor, mas eu não dependo disso. A política ela é um instrumento para o fim, que é o fim de trabalhar pelas pessoas, o fim de fazer algo bom pelas pessoas. A política não pode ser uma finalidade em si mesma. Ela tem que ser um instrumento para você poder fazer mais. Então, o fato de ter o meu cargo público me traz essa tranquilidade de que eu não preciso aceitar nada que vá ferir os meus princípios, porque isso é uma parte. A política, eu acredito que ela vai ser usada para transformar a vida das pessoas, mas eu também não vou ferir o que eu não acredito, aceitar propostas imorais em virtude dessa situação. Olha, o papo tá tão bom que o nosso primeiro bloco já foi embora. Mas é assim, eu peço ao nosso ouvinte que fique aí, porque a gente pega essa inquietude da Carol e traz já para responder para vocês novos questionamentos e que ela vai, se Deus quiser, nos trazer novas informações. Fiquem aí, não esqueçam que se tá tranquilo, é porque tá Cavoc. Já a gente volta. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Aí, ouvintes da Rádio Cavoc, estamos de volta aqui de novo com a nossa amiga
muito simpática, inquieta, mas vamos dizer assim, uma inquietude saudável, a da Carol Braz, e a gente traz aqui com o maior prazer para que você conheça um pouco mais sobre ela. E eu tenho uma pergunta que muito minha, Carol, e queria que você falasse só aqui entre nós. O que você acha da bancada amazonense que nos representa hoje? O que essa bancada realmente traz para o Amazonas, né? Lógico, a gente vai falar aqui de um contexto genérico, mas, querendo ou não, se estamos falando de política, generalizando a coisa, o que você acha da bancada do Amazonas atualmente para o Amazonas? Eu acho que chegou um momento em que o político ele se distanciou do interesse da população. Então, por isso que hoje para a população é tão difícil falar em política, porque as pessoas não se sentem mais representadas. Então, hoje você percebe discussões que não fazem relação com o dia a dia das pessoas. Então, hoje a população está muito preocupada com a sua renda, com os seus empregos que você perdeu. A gente percebe que não há dentro das nossas casas legislativas a discussão daquilo que realmente está prejudicando, daquilo que está incomodando o dia a dia das pessoas. Então, isso gerou um discurso diferente. Enquanto o povo está aqui falando sobre um assunto, falando sobre o desemprego, falando sobre a fome, sobre o preço dos alimentos, sobre cada vez que você vai no supermercado você acaba comprando um pouco menos. E aí quando você chega nos nossos parlamentos, a discussão é uma discussão totalmente diferente do que a sociedade necessita e do que a sociedade espera de um representante. Então, hoje eu percebo que o próprio parlamento não representa a sociedade. Vamos usar a nossa situação. Nós, mulheres, somos metade da população. O novo censo ele já indicou que mais de 53% dos eleitores são mulheres. E nós não temos essa representatividade no parlamento na mesma proporção. Então, se somos 53% do eleitorado, por que nós também não somos 53% dos parlamentares eleitos? Então, aí você já percebe uma diferença entre representado e representante. Então, acredito que hoje o parlamento precisa voltar a conversar com o seu eleitorado, porque quem está lá para nos representar. Então, eles precisam saber realmente o que é mais importante nas nossas vidas para que essa discussão seja uma discussão de acordo com a real necessidade dos representados. Carol, é um dos temas que eu sei que, e tu deve responder 300 vezes a mesma questão, mas um dos temas muito importantes desse conteúdo político que a gente conversa são sempre ações políticas públicas que a gente precisa ver. Entre eles é a questão da segurança. Sim. E aí eu queria abrir um parêntese para uma questão que tem nos tirado um sono nos últimos dias, que foi da morte daquela servidora pública do TRT e que comoveu muita gente, até pela brutalidade como tudo aconteceu. E fiquei sabendo que hoje, na terça-feira, a Polícia Civil do Amazonas prendeu o vigilante Caio Claudino de Souza, de 25 anos, e que, segundo a polícia, Caio é o principal suspeito do assassinato dessa servidora. E aí a gente tem, me parece que a entrevista que a delegada deu falando sobre o caso, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, que a gente volta já falar sobre segurança. Ele não trabalhava nesse condomínio, ele foi para dar o apoio, porque nesse dia estava acontecendo uma festa, 2 festas naquele condomínio, então eles precisavam de um apoio, e ele foi para a festa 14 horas. Então, todos os elementos de informação que nós coletamos até esse momento nos levam a um autor só, que é ele, né? E em depoimento ele deixou claro que não houve mandantes do crime, foi realmente, como o doutor Ricardo já explicou, um delito ali em que ele viu uma oportunidade, né? Provavelmente sob efeito de entorpecentes, e pelas imagens dos elevadores a gente notou que o comportamento dele era condizente com quem estava sob efeito ali de drogas, né? E ele
no depoimento disse que não conhece, por exemplo, a filha, não conhece o Igor Gabriel, que é o genro, não conhece qualquer outra pessoa, não conhecia sequer essa vítima. Ele não conhecia sequer o prédio, na verdade, muito bem, porque ele foi realmente para prestar um apoio, ele trabalha em outro condomínio. Ele declarou, delegada, que a Polícia Civil já... Sim, o caso está elucidado, o autor está preso, agimos rapidamente com as medidas cautelares. Além da medida cautelar de prisão, nós também já havíamos representado por outras medidas, né? Então agora é finalizar esse inquérito. Ele estava com uma faca, o crime durou pouco tempo pra gente, mas é muito tempo, porque a gente sabe que esse tipo de crime eles são cometidos de forma bem rápida. Ele estava com uma faca, ele diz que bateu no apartamento, né? Nós temos o horário exato da entrada dele neste apartamento, nesta unidade, por conta da fechadura eletrônica do apartamento. Ele entra exatamente às 17h52, certo? E aí ele tem uma história cobertura, ele engana essa vítima, ele diz que quer ver o quadro de luz. Ela permitiu que então ele visse o quadro de luz e já dentro do apartamento, então, ele rende. Nós temos a informação técnica, né, da nossa perícia técnica, de que essa vítima não possui marcas de defesa, lesões características de defesa. Pelo contrário, ela possui lesões que demonstram que ela foi imobilizada, né, por ele. Então ela não teve mesmo a menor possibilidade de defesa, sendo essa mais uma qualificadora aí desse crime tão cruel. Ele já tinha uma faca, certo? Ele já tinha uma faca. Por que ele jogou o celular? Ela estava no celular na hora? Eu quero que vocês entendam que, conforme ele mesmo declarou no interrogatório, ele não é um assaltante, ele é um porteiro, vigilante. E ele cometeu um latrocínio. Quando ele vai para casa, inclusive ele vai para casa de Uber, que não é comum, ele estava bastante nervoso, ele andou até o posto de gasolina da esquina, pegou um Uber, e eu acredito que ele tenha pensado em tudo que estava acontecendo ainda, e resolveu se livrar do objeto, da respostiva ali, com medo de que nós o encontrássemos. Bem, Carol, essa foi a prisão. Então, e infelizmente nós tivemos uma vítima fatal aí, a senhora Silvaneide Ferreira Veiga, de 58 anos, que teve sua vida ceifada, até então, pelo que eu entendi, por um celular, porque foi a única coisa que sumiu, né? Nos preocupa muito a questão de segurança no nosso estado. Além desse exemplo, nós temos exemplos diários, um fato que está se tornando, inclusive, que habitual, pessoas que amanhecem mortas em igarapé e jogadas no rio, pessoas decapitadas, coisas assim assustadoras, e que a gente está convivendo com isso diariamente. O que você pretende, onde é que sua vista alcança para que a gente tenha dias melhores na questão da segurança dentro do nosso estado? Nossa, Eliane, que situação triste, e espero que a polícia realmente consiga fazer essa investigação e identificar o mais rápido possível, realmente, se for confirmada essa suspeita, né, desse rapaz. Agora, o que a gente percebe é uma total situação de falta de correlação de forças entre a polícia e a criminalidade. Eu lembro que eu fui policial em 2001 e naquela época o número de delegacias que nós tínhamos é o mesmo número de delegacias que nós temos hoje, mais de 20 anos depois. E o número de profissionais daquela época hoje é menor. Então, como que nós vamos combater a criminalidade se o crime aumentou, o efetivo policial diminuiu, o número de delegacias permaneceu o mesmo, mas com uma piora, porque naquela época as delegacias funcionavam 24 horas. Hoje não.
Hoje, cada delegacia, uma funciona até às 18, outras funcionam até às 14. Então, a gente percebe o quê? Que não houve uma preocupação dentro dos últimos 20 anos de fortalecer a atividade policial. Tem um concurso que está aberto agora, mas que, pelo que a gente está percebendo, se não ampliar o número de provas corrigidas, só vai corrigir 3 vezes o número de vagas. Então, 3 vezes o número de vagas, ali nós vamos ter pessoas que vão embora, que vão para outro estado, e daqui a pouco a gente não vai ter um efetivo completo. Para ter uma ideia, são somente 60 vagas para escrivão. Eu fui escrivã de polícia. Com 60 vagas, você não consegue colocar nenhum escrivão em cada município. Então, realmente, vejo com muita preocupação que não pode continuar dessa forma, a polícia sendo tratada como se ela não necessitasse de estrutura, não necessitasse de equipamentos e principalmente de força humana. Então precisa ter mais policiais, precisamos melhorar a estrutura das delegacias e, para mim, o principal, trabalhar com inteligência. Porque para elucidar este e vários outros crimes, nós precisamos de uma perícia técnica, de uma polícia investigativa com instrumentos técnicos para que você possa fazer essa investigação. Então, realmente, foram 20 anos de total abandono da nossa segurança e que a segurança diminuiu e a criminalidade aumentou. Então, pelo que você nos disse, nós temos um déficit aí imenso, né? Porque se aumentaram o número de casos, o número de delegacias são os mesmos, mas o número de casos só aumenta e a gente sabe que necessidade pública ela não diminui, a tendência é que ela aumente cada vez mais. A gente tem que correr atrás aí de muitos anos de abandono, vamos dizer assim, não é abandono isso? Da segurança, infelizmente. E hoje o profissional da segurança, policiais civis, policiais militares que estão aí. A gente viu na semana passada uma manifestação de escrivães e investigadores pedindo a promoção, que até hoje não foi feita. Então você está na sua carreira tendo o direito de ser promovido, de ser reenquadrado, de ter também a sua renda recomposta, não é nenhum aumento de salário, é apenas para você recompor aquilo que são as perdas inflacionárias. Então a gente hoje está com um policial desmotivado, um policial que realmente está vendo uma estrutura sucateada e nós precisamos devolver a esses profissionais a vontade realmente de trabalhar, de fazer um Amazonas seguro. E a gente sabe que nós temos muitos profissionais maravilhosos dentro da polícia e são pessoas que precisam realmente se sentir valorizadas para que elas possam arregaçar as mangas e combater a criminalidade. Carol, eu sei que apesar de você ser inquieta, inconformada, mas eu sei que a participação familiar na sua vida deve ser imensamente importante. Até porque, pelo que você diz, você é a mulher dos desafios, né? Você está sempre preparada para um maior e maior e maior. Como é que sua família está vendo essa questão dessa possibilidade de você sair como candidata a governo do estado? Aceitaram numa boa? Existe apoio? Tem o pé atrás? Como é que é? Olha, minha mãe não aceitou numa boa, né? Minha mãe disse, eu não criei minha filha, eu tenho tanto orgulho, a minha filha foi juíza, é uma defensora pública, eu não criei filha para ser chamada de ladra, de bandida, minha filha é uma pessoa correta. Então, o primeiro impacto é um impacto realmente de ver a política como algo muito negativo e aquela generalização de que os políticos são bandidos, e a gente sabe que em toda profissão existem os bons e os maus, mas infelizmente a política ela realmente está muito desacreditada. Mas a minha mãe foi percebendo que é necessário que as pessoas corretas também estejam na política. Ela dizia, só não precisava ser a minha filha, não podia ser, ela falava para minha tia, né? Pô, não podia ser o teu filho? Por que que tem que ser a minha filha? Para minha filha que tem que fazer parte disso? Mas acaba que chegou um momento que ela disse, minha filha, é um desafio, e eu confio muito no teu trabalho, então acho que você precisa ser uma opção.
nós não temos opção. Será que a gente vai continuar nas mesmas mãos de quem já passou, de quem vive de política? Seja essa opção. E ela diz, e quem vai decidir é o povo. Então acaba que a minha mãe faleceu no finalzinho do ano passado, mas ela deu a bênção dela, que era algo realmente importante para mim. E hoje eu tenho o meu esposo que está comigo direto e que me acompanha, que me incentiva e que viveu a política mais do que eu. Eu, enquanto estava trabalhando no serviço público, dessa forma de outra política, né, uma política de serviço social, ele estava realmente dentro da política, acompanhando, conhece, gosta também da política e está junto comigo nesse desafio. E eu acho interessante que os meus filhos, duas crianças que têm uma visão, eu digo, o meu desafio é criá-los mostrando a vida real. Porque hoje nós temos uma condição boa porque a mamãe ralou muito, estudou muito, meu filho, mas não é assim. Então eu sempre levo eles para ações sociais, eles fazem a doação dos brinquedos deles, das roupas deles, eles veem a realidade. Eu digo, meu filho, a gente tem aqui uma casa, uma cama, um lençol, e existem pessoas que não têm isso, pessoas que não têm o que comer. E eu mostro para eles essa realidade. E eles me trazem várias ideias. E a criança é tão pura que a gente percebe, mamãe, por que a senhora não reforma um prédio desse, do que está no centro da cidade, e coloca essas pessoas que estão sem ter onde morar? Aí a gente acaba se emocionando e vendo, meu Deus, olha a pureza da criança e olha como a gente dificulta o que não é, o que é simples, né? Uma solução simples. Então, a minha família está abraçando comigo essa luta. Tem o apoio do meu esposo, o apoio dos meus príncipes que também estão sonhando com soluções melhores. Ele pergunta para mim, mamãe, a senhora vai aumentar o salário mínimo? Eu digo, como é que ele... Aí eu digo, filho, isso daí é uma política nacional. Tento, né, mostrar... Ainda não, filho, ainda não cheguei lá. Mas a gente pode tentar melhorar a situação aqui no estado. Então, assim, eles têm muita preocupação, têm uma pureza de coração e esse apoio da família é fundamental, porque eu digo, se eu não tivesse o meu esposo do meu lado, que inclusive está aqui com a gente, acompanhando em todos os passos, não seria possível. Então, hoje eu digo, eu sou uma mulher uma felizarda de ter um marido que me acompanha, que aposta junto comigo, que na hora de rir tá rindo, na hora que a gente tá chorando, e tá quem chorando. É o felizardo, Carol? Diz aí, a população nem conhece. Nem conhece, né, meu príncipe Meike Farias, que tá... direto, me ajudando, me apoiando, me dando todo o suporte, tá junto comigo nessa luta, que sozinho a gente não consegue fazer nada. O Meike é um querido, a comunicação do Amazonas conhece muito, a gente sabe muito bem quem é, e eu tenho certeza que ele vai lhe apoiar no que ele puder. Carol, as suas atividades na defensoria, você tem ações em andamento? Você continua lá e aqui? Como é que está a sua vida hoje nesse sentido? Eu acabei pedindo férias, Eliane, para não prejudicar o meu trabalho na defensoria. A partir do dia 2 de julho, eu preciso me desincompatibilizar. Então, eu tenho uma licença para poder sair candidata. Mas, por enquanto, eu estou utilizando as minhas férias para poder estar nessa atividade de pré-campanha, visitando as comunidades, ouvindo a população, fazendo reuniões, visitando o interior do estado. Então, hoje eu não estou com atividades na Defensoria Pública. Estou de férias trabalhando. Sim. Então, é isso que eu digo, né? A política ela é tão mal vista e, na verdade, a política é um sacrifício pessoal muito grande. E que as pessoas acabam não percebendo o quanto é uma doação muito grande, porque existe um sacrifício da família, um sacrifício do nosso tempo,
um sacrifício até das nossas finanças, porque acaba que você coloca tudo aquilo que você tem dentro de um projeto, né? Você vê pessoas na rua precisando, a gente fica sensibilizada realmente com a situação, com a realidade das pessoas, mas a gente acredita que é por um bem maior, que é por algo que vai ser bom não só para a gente, mas que é bom para todo mundo. Eu acho que isso que é o mais importante, é uma doação pessoal para que a gente possa realmente cumprir esses sonhos de reformar um prédio e colocar as pessoas que estão sem ter onde dormir, para que elas possam ter o que comer, ter onde ficar. É algo tão básico, mas que você vê que é o projeto, é o sonho de uma criança, e que isso pode ser feito, e isso será feito. E uma característica que eu vi de todos os lugares por onde você passou trabalhando, você sempre trabalhou para pessoas, né? Então você sempre trabalhou para os outros. E esse é um benefício social enorme. Talvez daí tenha vindo essa vontade de atingir o número de pessoas cada vez maior. E aí a gente sabe que é muito importante. Durante esse pensamento, né? Vou entrar para a política e tal. A gente pode dizer que você tem uma luta específica para um determinado segmento ou para uma determinada classe, não sei. Você tem isso ou você age em caráter geral? Eu sinto que eu tenho a inquietação com os excluídos. Então, a gente luta pela pauta da igualdade de gênero, homens e mulheres, para que as mulheres tenham mais representatividade. Eu luto por aquelas famílias de mães e pais, de crianças com deficiência, que têm direito a benefícios sociais, que têm direito a tratamento e que não conseguem. Então, a minha postura de defensora, de defender os excluídos, defender os mais necessitados, acaba que é isso que eu carrego para dentro da atividade política. E como que nós vamos fazer a melhora de vida dos excluídos sociais? Melhorando os nossos indicativos econômicos. Então, por isso que eu me preocupo tanto com a questão da geração de renda, com a questão das oportunidades, com o fomento e o desenvolvimento do empreendedorismo dentro do nosso estado e do fortalecimento da nossa atividade industrial. Então, acaba que eu penso no social e entendo que só vamos melhorar esse social com o fortalecimento da nossa política econômica. Então, Carol, segura aí um pouquinho que a gente vai entrar com as nossas notícias e volta já já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Alô, ouvintes da Rádio Cavoc, mais uma vez estamos aqui de volta, trazendo para você uma conversa com a nossa querida amiga Carol. E tá aqui, a gente estava aqui conversando, trocando uma ideia e falando sobre educação. Um tema que eu acredito ser imensamente importante, tão quanto a segurança que nós falávamos no bloco anterior. Carol, quais são as suas expectativas, quais são os seus planos para o Amazonas na questão da educação? Então, Celiane, eu acho tão interessante que uma coisa ela está ligada à outra. O nosso projeto ele é todo interligado e quando a gente fala em segurança pública, a gente começa pela educação. Porque se hoje nossos jovens tivessem mais oportunidades, então o que nós vamos fazer? Gerar para esse jovem o estímulo ao primeiro emprego, ao jovem aprendiz, para que essas pessoas possam ter essas oportunidades de sair da escola já com um mercado de trabalho garantido, né? Tendo essas oportunidades. E outra situação, para a juventude do interior, a gente precisa formar uma mão de obra que vai trabalhar em situações de cada interior, de acordo com a potencialidade de cada município. Então, se ali é um município mais extrativista, se é um município que trabalha com a questão do turismo, onde você tem turismo, a gente leva um curso de hotelaria, onde você tem muitos peixes, vamos levar ali uma engenharia de pesca, e colocar essa juventude já linkada com aquele mercado de trabalho local. E o que nós pensamos? O PDT é um partido que defende a educação, defende o ensino de tempo integral. Então a gente percebe que Brizola foi o pioneiro dos CIEPs, que são
hoje os nossos centros, né, de ensino de tempo integral, mas colocar dentro da escola também a parte social. A gente hoje teria uma escola de tempo integral, levando um dentista para dentro da escola e trazendo a comunidade. Então, o que nós queremos fazer? Precisamos retomar esses 2 anos de pandemia em que o ensino foi muito prejudicado, porque as crianças mais carentes e até mesmo as crianças que tinham condição de ter uma internet, de ter um notebook, de ter um celular, tiveram o ensino completamente prejudicado. Então, fortalecer o reforço em português, matemática, trazer cursos de inglês para generalizar o inglês na nossa sociedade, não só para o filho do rico, mas também para o filho de todos os pais e mães do Amazonas, para que a gente possa desenvolver institutos tecnológicos, trabalhar aqui a tecnologia, para que dentro do Amazonas, dentro da nossa floresta amazônica, a gente esteja produzindo conteúdo tecnológico. Então, o principal é fortalecer o ensino de tempo integral, onde até chegar lá, porque a gente não vai conseguir ter, a princípio, no início desse governo, escolas de tempo integral para todo mundo, fortalecer o contraturno, utilizando projetos sociais, até mesmo uma parceria do Estado com entidades religiosas que possam fazer esse contraturno dentro das suas associações. Ou seja, a missão é trazer essas crianças, essa juventude para dentro da escola, fortalecer o esporte. A gente tem hoje, olha como a educação está linkada com tudo, né? O próprio esporte, que a gente teve aí uma secretaria de esporte que foi extinta, precisa ter a retomada dessa secretaria para trabalhar junto com a educação e garantir uma formação integral de pessoas formadas no conhecimento teórico, mas também pessoas que vão ter ali uma qualidade de vida com a parte da saúde, com a parte do social, com o seu psicológico. Hoje você tem aqui na cidade algo que é absurdo, uma assistente social para 34 escolas da Zona Leste de Manaus. Então, você não tem o acompanhamento, você não tem o mapeamento do porquê da evasão escolar. Então, nós vamos fortalecer assistentes sociais, psicólogas dentro das escolas, trabalhar essas escolas de tempo integral abertas para a comunidade nos finais de semana e o ensino profissionalizante para garantir o fomento e o aproveitamento do menor aprendiz, do jovem aprendiz e dessa inserção, trabalhar as parcerias do Estado junto com a iniciativa privada para fortalecer esse primeiro emprego da nossa juventude. Carol, me diz uma coisa, você deve estar escutando muitas comunidades, deve estar escutando o que o povo está precisando, o que o povo questiona, quais são as necessidades. Eu tenho certeza que segurança, educação são temas muito importantes, mas as pessoas pedem muito emprego? Muito. Então essa dificuldade nessa questão de emprego ainda é muito grande. As pessoas querem, Eliane, ter a dignidade de sustentar sua família. Então, hoje, essa pós-pandemia tem sido muito cruel com a nossa população, porque pessoas perderam empregos formais, hoje vivem de iniciativas empreendedoras. Então, por isso que nós estamos formulando também a criação de feiras em cada região, em cada zona da cidade, feiras de empreendedorismo, onde nós vamos ter empreendedores, vamos levar a cultura, o lazer, tudo no mesmo lugar, para que a gente tenha circulação de pessoas para poderem comprar esses produtos oriundos do empreendedorismo, que são bazares, artesanato, o próprio brechó. Muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa, não tinham como ter renda, começaram a fazer o quê? Eu vou vender o meu sapato, eu vou vender minha bolsa, começaram a montar brechós na própria garagem e hoje sobrevivem de brechó. Então, houve uma mudança na própria atividade econômica das famílias. Então, hoje o grande desafio é a geração de renda para essas pessoas. Então, empregabilidade
e geração de renda. E isso a gente fala de projetos para a capital e também precisa desenvolver esses projetos para o interior daquela forma como eu falei, respeitando as potencialidades de cada município. Então, esse é o grande desafio, Eliane, melhorar a vida dessas famílias, dando a dignidade para que essas famílias consigam, pelo próprio suor do seu trabalho, colocar comida na mesa. E para isso não é um Estado sozinho. Eu defendo que o Estado precisa ser facilitador da iniciativa privada, dos empregos, do comércio, porque hoje o Estado não é o Estado em si que gera empregos, é a atividade econômica. Então nós precisamos ser um facilitador do comércio, da indústria, das empresas, para que essa força produtiva esteja gerando as ofertas de emprego dentro do nosso Estado. Então, não há uma guerra, o Estado não pode ser inimigo do empreendedor, inimigo dos empresários. E hoje a gente percebe a dificuldade de empresas se estabelecerem na nossa cidade. Dificuldades com licenças, dificuldade com a burocracia e até mesmo a dificuldade de você trazer, incentivar, né? O Estado ele precisa trazer novos investimentos para o nosso Estado. Então, isso tudo vai gerar mais empregos. O Estado pode gerar alguns empregos, sim, com obras públicas, fortalecendo a comunidade local, que eu posso colocar num contrato, eu vou fazer uma reforma no Jorge Teixeira, eu vou ter um percentual de empregados que são moradores do bairro Jorge Teixeira, para fomentar a renda. Nós vamos comprar o fardamento escolar de cooperativas, de costureiras daqui de dentro do Amazonas. Então vamos gerar essa renda, mas isso não é suficiente. Nós precisamos trabalhar em parceria com a atividade privada, o Estado sendo esse facilitador dos empresários, dos comerciantes que são a força produtiva do nosso Estado. E Carol, quando se fala em emprego, lógico, nós aqui da região norte não tem como não passar por cima da Zona Franca, que volta e meia sofre aí ameaças ou se vê perdendo direitos e a gente tem que se levantar e dizer, opa, estamos aqui, temos aí direitos constitucionais previstos e tal. Como é que você vê a Zona Franca para os próximos anos? Vamos supor, Carol é eleita governadora do estado. Como é que você vê a Zona Franca no seu governo? A Zona Franca precisa ser respeitada. Nós temos aí a Constituição que garante esses incentivos e benefícios fiscais para as empresas que estão aqui. Então, a Zona Franca ela precisa continuar existindo e coexistindo com novas alternativas de geração de renda no nosso estado. Então, nós vamos ampliar a matriz, fortalecer o turismo, fortalecer a bioeconomia, a biotecnologia em parceria com a Zona Franca. E para isso nós temos que prospectar novas empresas, novas indústrias que venham para cá, para que a gente venda a Zona Franca mostrando aqui os benefícios que existem. Mas me preocupa muito a política do governo federal, porque a partir do momento em que você, por um simples decreto, você muda os benefícios que eram exclusivos para o Amazonas e você estende isso para o resto do país, empresas que vão pensar, será que eu invisto no Amazonas, onde eu tenho uma dificuldade de logística, dificuldade de transporte, ou eu invisto em outro estado que vai ser mais fácil eu escoar a minha produção? Isso gera uma grande insegurança jurídica para novos e futuros investimentos. E, infelizmente, também nem garante que a empresa que vai sair daqui do Amazonas vai para outro estado do Brasil. Eu uso sempre o exemplo da Pepsi, que houve um momento em que prejudicou o polo de concentrados, a Pepsi saiu do Amazonas e foi para o Uruguai. Ou seja, nem foi gerar emprego e renda em outro estado dentro do Brasil. Então, precisamos sim fortalecer a Zona Franca, precisamos também ampliar a nossa matriz econômica do estado, ter mais alternativas de empregabilidade, mas as duas precisam conviver juntas. Não é uma substituir a outra,
não é você do dia para a noite. Eu escutei muitas pessoas também dizendo, poxa, a Zona Franca desde 1967, se o governo não fez nada, a Zona Franca vai chegar uma hora que vai acabar. Mas não pode ter um prejuízo se os governos que passaram não trouxeram outras matrizes econômicas. Nós não podemos prejudicar o povo do Amazonas agora. Nós precisamos o quê? Iniciar esse processo para novos empreendimentos, para uma nova economia, mas o povo do Amazonas não pode ser prejudicado como está sendo nesse momento. E Carol, eu sei que é um tema muito complexo, até porque uma coisa é se falar, outra coisa é na ponta do lápis se verificar o orçamento do Estado. Mas o Estado em si, ele também não podia dar algum tipo de incentivo estadual para que esse modelo, porque a Zona Franca foi um modelo que deu certo, né? Um modelo de sucesso, um modelo econômico de sucesso. O governo de estado, ele teria como também dar algum incentivo para também tentar facilitar a permanência dessas empresas aqui? O governo deve também trazer incentivos. Hoje a gente passa por uma situação muito complicada para os empreendedores, que é a questão da energia. O Amazonas paga hoje a energia mais cara do país. E isso impacta na nossa vida, na vida das comunidades carentes e também na vida dos empresários, dos empreendedores, dos comerciantes, do lojista. Eu escutei lojistas me dizerem que, olha, eu deixei de abrir uma nova loja porque a conta de luz está se tornando inviável. Inclusive pagando as bandeiras aí, né? E a gente aqui com o maior rio do mundo, gente. A gente paga, frente, né, a escassez hídrica, isso, que ela é dividida para o Brasil todo, sendo que nós que produzimos as chuvas do resto do país. Então, isso é pauta para uma política nacional, que precisamos ter uma governadora que vai levar esse assunto para o governo federal. E você percebe também que aqui no estado, desde janeiro deste ano, o ICMS, que é recolhido das contas de energia, foi alterada a forma de recolhimento desse tributo. Então, isso impactou muito o valor da nossa conta de luz. Então, é um assunto técnico para falar sobre como se recolhe esse ICMS, que antes não era por substituição tributária. Hoje a gente já paga o ICMS na geração da energia, na origem dessa energia. Se depois tem um desvio, se depois isso, todos nós já estamos pagando essa conta. Então, tudo isso é preciso ter uma recompensa, né? É preciso que o Estado assuma algumas situações para beneficiar e para atrair empreendimentos. Sim, o Estado também precisa ter essa postura ativa para poder incentivar e trazer novas empresas para gerar essa tão necessária empregabilidade dentro do nosso Estado. A gente falava aí nas bandeiras tarifárias de escassez hídrica, olha só como são 2 pesos e 2 medidas, entendo eu. Na hora que Sul e Sudeste vêm contra ao modelo econômico do Norte, não, nós temos que ser iguais, não tem que ter diferença nenhuma, peraí, mas no meu estado não tem escassez hídrica, então é certo eu pagar pelo estado que não tem, não é? O meu modelo econômico não dá certo, porque você diz que tem que ser igual para todo mundo. Peraí, mas aí, a minha floresta serve para você, e né? na hora eu ainda tenho que pagar essa conta, entendeu? Então é isso que eu vejo. Me parece que quando é oportuno, é legal e pode. Quando não é tão oportuno assim, não. O Amazonas paga a conta também. Por isso que nós precisamos de representantes em Brasília que sejam defensores do nosso Amazonas. E junto comigo, eu tenho a honra de ter Luiz Castro, que é pré-candidato ao Senado dentro do nosso partido, e que a gente tem conversado muito sobre essas questões de legislações que precisam garantir esses benefícios, que a gente fala como benefício, parece que é uma benesse, mas não é uma benesse, é uma compensação necessária para o desenvolvimento do nosso estado, porque quando você desenvolve o Amazonas, você está desenvolvendo também o Brasil. É certo. Carol, eu fico muito feliz de ter você aqui conosco.
E do fundo do coração eu vou torcer para que você não canse, que você insista, que você chegue onde você quer, que você possa sim fazer um trabalho diferenciado. Eu sei que você vai ter aí desafios imensos, enormes, que vai precisar de muitos anjos na sua vida aí para lhe ajudar, porque a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Mas eu também acredito naquele político que, pelo que nosso estado, pelos que por aqui passou, fez o seu nome e deixou com que o seu nome não seja esquecido. Nunca. O povo sabe ser grato a quem realmente faz por ele. Eu espero que esse nome, Carol Braz, seja um desses. Fica, assim, o nosso abraço para você de antemão. Agradeço muito por você estar aqui e peço que você fale com os nossos ouvintes, se despeça deles, para um breve retorno, que se Deus quiser ela volta quando ela efetivamente for candidata. Nossa, Eliane, obrigada pelo carinho, né? E você tem o nome da minha mãe, né, Eliane. Eu já tenho essa simpatia só pelo teu nome e agora, obrigada, foi um prazer te conhecer, conversar com você, falar sobre esses assuntos tão importantes para o nosso estado e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer o Meike que está aqui comigo, sempre meu parceiro do meu lado em todas as horas e dizer que a gente sempre soube que não seria fácil. Realmente é um caminho difícil, é um caminho onde nós estamos tentando romper com um sistema já posto, então é difícil, mas não é impossível. E nós estamos trazendo a nossa verdade, trazendo as nossas ideias, colocando o nosso nome à disposição e convidando as pessoas para conhecerem o nosso trabalho e para mandarem as suas sugestões também. Eu gosto muito quando as pessoas mandam as suas ideias, porque nada é construído da cabeça de uma pessoa só. E eu quero realmente que a gente construa o nosso plano de governo, ele está sendo construído e eu digo, esse plano ele nunca vai acabar, porque em nenhum momento ele vai ficar fechado. A gente vai assumir o governo, vai mudar o plano quantas vezes forem necessárias para fazer o melhor, para adaptar, corrigir esse caminho. Então só fica aqui a minha gratidão a todos vocês, um abraço a todos e sempre que chamar estarei aqui porque foi maravilhosa a nossa conversa. Que bom. Nossos ouvintes da Rádio Cavoc, mais uma vez a gente encerra aqui o nosso programa Entre Nós. E agradeço muito a presença de todos do MEIC, agradeço a nossa equipe técnica aqui. Carol, volte sempre, a Cavoc é sua casa, sempre que você precisar, independente do momento ou das circunstâncias, a gente vai estar por aqui, principalmente quando a gente tiver que informar a população e a gente, se você sabe, que a gente preza por informações certas e corretas. Gente, não esqueçam nunca que se tá tranquilo é porque tá Cavoc. Fica conosco, um beijo grande, até a próxima terça-feira. Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoc chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!